Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje vamos conferir as posses eleitorais ocorridas neste domingo. Luiz Inácio Lula da Silva toma posse como 39º presidente do país. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Passofundense Matheus Vespe é empossado secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos dará a oportunidade da região do Planalto Médio, de Passo Fundo, ter um agente político como secretário de Estado no primeiro escalão do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Isso vai oportunizar a nossa região a continuidade da interlocução entre Passo Fundo e o Planalto Médio com o governo do Estado. Eduardo Leite é o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e patrocinar o bem comum do povo rio-grandense. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse neste domingo como 39º presidente do Brasil. Em seu discurso, o presidente destacou políticas de desmatamento zero, investimentos na indústria e o fim do teto de gastos do setor público. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Hoje mesmo estou assinando medidas para reorganizar as estruturas do Poder Executivo, de modo que volte a permitir o funcionamento do governo de maneira racional, republicana e democrática, para resgatar o papel das instituições do Estado, bancos públicos e empresas estatais no desenvolvimento do país, para planejar os investimentos públicos e privados na direção de um crescimento econômico sustentável ambientalmente e socialmente. Em diálogo com os 27 governadores, vamos definir prioridades para retomar obras irresponsavelmente paralisadas, que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria. Os bancos públicos, especialmente o BNDES, e as empresas indutoras do crescimento e inovação, como a Petrobras, terão um papel fundamental nesse novo ciclo. Ao mesmo tempo, vamos impulsionar as pequenas e médias empresas, potencialmente as maiores geradoras de emprego e renda, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo. Vamos retomar a política de valorização permanente do salário mínimo e estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesses tempos de destruição. Vamos dialogar de forma tripartite, governo, centrais sindicais e empresariais, sobre uma nova legislação trabalhista, garantir a liberdade de empreender ao lado da proteção social é um grande desafio nos tempos de hoje. Senhoras e senhores, o Brasil é grande demais para renunciar ao seu potencial produtivo. Não faz sentido importar combustíveis, fertilizantes, plataforma de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites. Temos capacidade técnica, capitais e mercado em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de serviços em nível competitivo. O Brasil pode e deve figurar na primeira linha da economia global. Caberá ao Estado articular a transição digital
e trazer a indústria brasileira para o século XXI, com uma política industrial que apoia a inovação, estimula a cooperação público-privada, fortaleça a ciência e tecnologia e garanta acesso a financiamentos com custos adequados. O futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional planejada em diálogo com o setor produtivo, centro de pesquisas e universidades, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, os bancos públicos estatais, agências de fomento à pesquisa. Nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar uma grande potência ambiental, a partir da criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociobiodiversidade. Vamos iniciar a transição energética e ecológica para uma agropecuária e uma mineração sustentáveis, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Estamos refundando o Ministério da Cultura, com a ambição de retornar mais intensamente às políticas de incentivo e de acesso aos bens culturais interrompida pelo obscurantismo nos últimos anos. Uma política cultural democrática não pode temer a crítica nem eleger favoritos. Que brotem todas as flores e sejam colhidas todos os frutos da nossa criatividade, que todos possam dela usufruir sem censura e sem discriminação. É inadmissível que as mulheres recebam menos que os homens realizando a mesma função, que não sejam reconhecidas em um mundo político machista, que sejam assediadas impunemente nas ruas e no trabalho, que sejam vítimas de violência dentro e fora de casa. Estamos refundando também o Ministério das Mulheres para demolir esse castelo secular de desigualdade e preconceito. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso, foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. Vamos recompor os orçamentos da saúde para garantir a assistência básica, a farmácia popular, promover o acesso à medicina especializada. Vamos recompor os orçamentos da educação, investir em mais universidades, no ensino técnico, na universalização do acesso à internet, na ampliação das creches e no ensino público em tempo integral. Este é o investimento que verdadeiramente levará ao desenvolvimento do país. O modelo que propomos, aprovado nas urnas, exige sim compromisso com a responsabilidade, a credibilidade e a previsibilidade. E disso não vamos abrir mão. Foi com realismo orçamentário, fiscal e monetário, buscando a estabilidade, controlando a inflação e respeitando contratos que governamos este país. Não podemos fazer diferente. Temos sim a obrigação de fazer melhor do que fizemos. Neste domingo, também ocorreu a posse do passo-fundense Matheus Wesp como secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Com a indicação do governador reeleito Eduardo Leite, Passo Fundo passa a contar com um representante no primeiro escalão do governo. A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos dará a oportunidade da região do Planalto Médio, de Passo Fundo, ter um agente político como secretário de Estado no primeiro escalão do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Isso vai oportunizar
a nossa região, a continuidade da interlocução entre Passo Fundo e o Planalto Médio com o governo do estado, que já na última legislatura, em que eu fui deputado estadual e líder do governo, conseguiu canalizar recursos para investimentos históricos na nossa região. Questão do aeroporto, as terceiras faixas entre Passo Fundo e Tigugo, trevos da cidade, hospitais, enfim, muita coisa foi feita e continuará sendo feita agora nessa função em que tão importante é o exercício da função da Secretaria de Justiça e também os demais departamentos que estão sob o guarda-chuva dessa secretaria e que oportunizarão também uma melhora da qualidade dos serviços públicos relacionados à área dos direitos humanos. Eu fico muito feliz de poder ser também secretário de Justiça, acredito que sou o primeiro secretário de Justiça da história do Estado do Rio Grande do Sul, que é da cidade de Passo Fundo. Isso é uma grande honra e com certeza uma grande responsabilidade para seguirmos trabalhando junto com o governador Eduardo Leite, prestando melhores serviços para a população gaúcha como um todo, mas especialmente para o Planalto Médio. Após o intervalo, nós seguimos repercutindo as posses eleitorais, agora do governador eleito no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. O trânsito pode deixar marcas boas. E a gente vai mais devagar pra ir mais além. No Rio Grande do Sul, tivemos o primeiro governador reeleito na história do estado, Eduardo Leite, que passa a trabalhar com o vice, Gabriel Souza. A cerimônia de posse aconteceu na manhã deste domingo, em sessão solene na Assembleia Legislativa. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e patrocinar o bem comum do povo rio-grandense. Observar as leis e patrocinar o bem comum do povo rio-grandense. Temos um plano de governo com diretrizes e prioridades claras em todas as áreas, mas eu quero salientar aqui 5 pontos principais já sublinhados na campanha eleitoral. A principal prioridade: iremos melhorar a qualidade da educação e do aprendizado no Rio Grande do Sul. Nós arrumamos as contas, estamos arrumando o governo e vamos arrumar a escola. É a partir da educação que nivelaremos as oportunidades e que vamos proporcionar o mesmo ponto de partida para que os nossos jovens estejam preparados para os desafios econômicos e humanos deste novo milênio. Outra prioridade é fazer com que o Rio Grande do Sul se consolide como polo nacional de qualidade no atendimento à saúde, investindo em estrutura e garantindo fluidez financeira ao sistema e à prestação dos serviços. Tarefa prioritária também será a de combater a pobreza, em especial a pobreza infantil, não só ampliando mecanismos de socorro
como intensificando ações de assistência e renda. Não pode ser considerado eficiente um Estado em que haja na população quem passe fome. Não podemos admitir essa situação vergonhosa de desigualdade e nem imaginar que é um problema para os próximos governos. O problema é nosso e é urgente. Vencidos os embaraços financeiros que consumiram boa parte da energia administrativa ao longo dos últimos governos, chegou a hora de apoiar ainda mais decisivamente o desenvolvimento econômico. Faremos isso a partir de duas prioridades nesta próxima gestão. Temos o compromisso de incentivar ao máximo o agronegócio e a agricultura familiar, além de indicar soluções reais para o enfrentamento dos ciclos recorrentes das secas através de robusto programa de irrigação para proteger as nossas lavouras. Eu também asseguro que vamos concentrar os nossos esforços naquilo que proporcione o crescimento econômico com inovação, apostando na transição energética e na sustentabilidade. O nosso governo se inspira no empreendedorismo do povo gaúcho e dá condições para que o empreendedor cumpra com liberdade e competitividade o seu papel na geração de riquezas. Nós somos de um Estado que se orgulha do seu passado, mas temos convicção de que vivemos de futuro. Por isso, cada vez mais, vamos alinhar o Rio Grande do Sul ao que buscam os jovens, os novos talentos, um Estado vibrante, que estimula a criatividade, que acolhe a diversidade, que fomenta novas tecnologias e o empreendedorismo. Essas são, senhoras e senhores, as prioridades que serão perseguidas em um cenário de absoluto compromisso com a responsabilidade fiscal. Não há vitória social sem êxito fiscal. Depois de empossado o governador do estado, Eduardo Leite foi recebido por Ranolfo Vieira Júnior, que esteve encerrando 9 meses de governo à frente do Executivo Estadual. O agora ex-governador fez um balanço de mandato e parabenizou o atual governo. Confira. Como é gratificante viver ocasiões como esta, em que os sonhos se materializam no palco dos fatos. Chegou o dia, governador e amigo Eduardo Leite, de te restituir o cargo de governador dos gaúchos, após a democrática unção popular. 9 meses passaram desde quando o recebi de tuas mãos, e desse período guardo uma lembrança inesquecível por boas e elevadas razões. Alguém me disse, certa vez, que a palavra povo é uma palavra singular, mas expressa uma das mais ricas pluralidades e diversidades. Não há, nesse conjunto que dizemos ser o povo, 2 seres iguais. Para quem governa, para o bom governo, todos são importantes. Pois eis que esse povo gaúcho, esse povo bom e perspicaz, num contexto político de divisão e ruptura, de bolhas, de trincheiras, por sua maioria, preferiu o equilíbrio, preferiu a paz. Aquela paz que não vem do conformismo, mas que usa a régua e a balança do bom senso. Tenho uma boa notícia para todos. Os próximos 4 anos serão de maior plantio e melhor colheita. Não viajamos até aqui de vento em popa. Foram muitas e severas as dificuldades pelas quais passaram os gestores públicos ao longo destes últimos 48 meses. Campanhas eleitorais, aliás, têm o hábito quase infantil de fazer de conta que as dificuldades não se apresentaram. No calor da disputa,
tudo se passa como se a pandemia não tivesse ocorrido, nem a redução das atividades econômicas, nem a seca nesta última safra. No entanto, aqui, no mundo real, não se faz de conta. Aprendemos juntos que dificuldades a gente enfrenta e vai em frente. Aprendemos juntos que as demandas precisam ser respondidas em todas as frentes, venha o vento de onde vier. Aprendemos juntos, como dissemos na campanha eleitoral, que o Rio Grande precisa falar mais alto. Agora, devo fazer algumas saudações. A gente diz que são saudações de praxes, mas estas não são. Elas vêm do fundo do coração. Quero saudar a equipe de governo, todos e cada um, onde estivessem, tocaram um governo que não passou, não parou, não interrompeu, nem pausou. Continuou e continua. Trata-se de uma continuidade sem ruptura, sem estresse, algo que o Rio Grande nunca conheceu antes. Fomos uma evolução. Eis que agora, caros Eduardo e Gabriel, chegou a hora da evolução da evolução. É perceptível que os gaúchos querem estabilidade e, ao mesmo tempo, inovação. A continuidade significa não perder um tempo precioso, significa acelerar o passo e desbravar ainda mais possibilidades. Ela precisa ser o anticonformismo, o anticomodismo e a anti-inércia. Energia total e redobrada sob a motivação da aprovação que tivemos nas urnas. Conseguimos as privatizações da CE, da Sulgás e, mais tarde, também por exigência do novo marco legal do saneamento da Corsã. Promovemos concessões para a qualificação de infraestrutura, turismo e lazer, rodovias, aeroportos regionais e parques ambientais. Pode parecer estranho a quem me ouça com pouca atenção, mas investir, como foi feito no programa Avançar, 6,5 bilhões de reais era algo que há muito não acontecia no Rio Grande do Sul. Isso é investimento direto em logística e pavimentação, educação, justiça, saúde e mais uma dúzia de áreas de atuações de ação do Estado. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.